Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Bom, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre reducer e transducers, um assunto bem legal que eu estava estudando esses dias atrás. Na verdade, reducer já é uma coisa que eu tinha, já era uma coisa que eu tinha estudado há algum tempo atrás, mas dessa vez eu peguei para fazer um estudo um pouquinho melhor, mais aprofundado e tal, sobre esses dois modos de operar em cima de iteradores ou arrays, enfim, listas, etc e tal. Bom, vamos lá. Vou puxar aqui o site do Clojure, tá? Então o site do Clojure aí tem uma definição do que é reducer, uma definição do que é transducers. Eu achei bem legal. Então o reducer muitos já devem ter conhecido, porque enfim, a gente usa no dia a dia, acaba usando muitas vezes no dia a dia. É uma coisa que muita gente acaba fugindo por ter uma dificuldade de entender um pouquinho melhor como que funciona. Mas a ideia do reducer é combinar aí, aqui embaixo essa é uma definição eu achei bem legalzinha, que é combinar uma coleção reduzível usando uma função que vai reduzir ela. Então, na verdade, a gente vai pegar uma coleção que a gente tem vários itens, que a gente pode reduzir para um item ou alguma coisa, né, ou alguns itens, e no final das contas a gente vai aplicar uma função que a gente consiga reduzir esses itens. Eu achei bem legal essa definição do que é um reducer. A gente usa todas, acho que a maior parte das linguagens de programação, se não todas, tem um método de reduce, né? Então Python tem, JavaScript tem, Rust tem, enfim, acho que quase todas, eu não conheço tantas outras assim para saber se tem, mas provavelmente elas têm. Se não tiverem, é uma coisa relativamente simples da gente implementar também. Eu vou mostrar uma implementação aqui depois. E aí, dentro desses contextos dos reducers, a gente também pode encontrar um cara chamado transducers, né? Que seriam transformações, né? A gente fazer aqui uma composição de transformações para aplicar em uma coleção. Então aqui é um pouco mais amplo, não necessariamente tem a ver diretamente com reducers, mas é um conceito que está de certa forma correlacionado, né? Um reducer a gente viu aqui que de certa forma seria uma transformação, né? E aqui o transducer vai um pouco além, aplicando outras transformações também, tá? Então, até a primeira definição aqui é bem exatamente isso. Transducers are composable algorithm transformations. Então, a gente vai aplicar diversas transformações dentro dos nossos iteráveis, né? Das nossas componentes que são listas, enfim, componentes que são possíveis de serem iterados, beleza? Legal. Então, vamos para o código aqui rapidinho. Eu criei alguns arquivos aqui em Python, tá? Python tem a função de reduce, né? A gente consegue usar ela. A partir da versão 3.7, eu acho, 3.6, eu não lembro exatamente, ela mudou, deixou de ser uma função que está na raiz da standard.lib para ir para dentro acho que do itertools, se eu não me engano, mas eu posso estar enganado aqui. Vamos dar uma olhadinha só para ver se é isso mesmo. From itertools, import, acho que não é itertools, mas talvez collection. Vamos lá. Bom, enfim, eu não vou lembrar qual que é, né? Não vou lembrar de cabeça aqui agora. Não sei se é collection, acho que não é collections também. Mas enfim, ele saiu de... é da collections provavelmente. Ele saiu de ser uma função que estava na standard.lib padrão, na raiz, eu digo, né, para ir para um pacote interno dentro do próprio Python, beleza? Mas a gente pode criar nossa própria função de redução, tá? A gente não precisa usar ela, é claro, facilita a nossa vida, mas a gente pode criar nossa própria função de redução. E aí aqui é basicamente o que esse código está fazendo de uma forma recursiva. No Python a gente tem um problema de recursão, a gente tem um limite máximo de recursão que a gente pode chamar uma função, né? Padrão é 1024. Mas a gente consegue aumentar esse valor para mais, tem que explicitamente só aumentar esse valor, claro. De qualquer forma, eu estou implementando aqui a função reduce, uma função de reduce, que recebe um callable, que é uma própria função, e uns itens que são os iteradores de uma sequência, né? Tá? E a gente pode ter um inicializador. Normalmente o reduce a gente tem um inicializador para definir qual que é o valor inicial. Se a gente não definir o valor inicial, basicamente aqui internamente nesse código, a gente está definindo que o valor inicial é o primeiro item desse iterador ou dessa sequência de itens, beleza? Tá? Pode ser um dos dois aqui, eu coloquei os dois, mas de qualquer forma seria mais o iterador aqui, seria melhor definido talvez, tá bom? Belezinha? Então, dado uma redução, eu vou ter que definir qual que é a função que eu quero aplicar nessa redução, os itens que eu vou ter que eu quero usar nessa redução e, consequentemente, o inicializador. Se o inicializador for vazio, eu preencho com o primeiro item dessa sequência, beleza? E aí, recursivamente, eu vou chamando a própria função, eu criei uma função
que é autochamável aqui, né? Uma função recursiva, onde eu inicio ela e, consequentemente, depois ela aplica a função de redução, né? Essa FNC, no inicializador, que é o primeiro item, e passa o próximo item para ela própria, né? E retorna o resultado. E isso é passado recursivamente para ela até chegar no final, quando a gente não vai ter mais itens nesse iterador, dando next, a gente vai cair fora e vai retornar o resultado final do initializer, beleza? Isso implica que eu consigo executar essa função reduce em alguns tipos de dados do Python, como por exemplo aqui eu estou definindo, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte, acho que fica melhor para poder ver, né? Como por exemplo uma lista, então eu estou reduzindo uma lista, como se eu estivesse aplicando uma somatória, então eu tenho o item 15, né? A minha função aqui que eu estou passando é esse lambda, que é um acumulador, né? Eu consigo fazer também um acumulador aqui concatenando as strings. Então, eu tenho como default inicial essa string vazia e, consequentemente, essa lista. A mesma lista para todos os itens, né? E o retorno vai ser esse valor concatenado. E aqui é a mesma coisa, por exemplo, se eu tiver uma lista e eu quiser inverter a lista. Aqui eu só estou fazendo a inversão, então o meu resultado aqui vai ser uma nova lista com o valor invertido aqui. Então, o valor seria a inversão da lista. Esse caso aqui, eu estou querendo criar um dicionário, então, dado um item, eu crio um dicionário invertido também. E o último aqui, eu estou criando um set. Então, na verdade, para cada item, eu quero converter ele para um set. É um exemplo, são exemplos que talvez não façam muito sentido, em alguns casos aqui. É lógico, tirando o primeiro e o segundo aqui, podem ser úteis, talvez o terceiro. Os dois de baixo aqui, eu não sei se faz muito sentido, mas é um exemplificar que eu consigo operar em retornar qualquer elemento dentro do meu reducer, beleza? Vou só rodar aqui esse código para a gente poder ver o resultado dele, que ele vai passar com sucesso. Então, sem muitos problemas aqui, todos os asserts que eu criei aqui funcionaram nesse reducer. Beleza? Então, aqui eu criei uma função de reduce recursiva, que vai se chamando recursivamente. É claro que se eu tivesse colocado um valor de mais de 1 milhão de itens aqui, no caso do Python especificamente, por eu não ter setado um limite maior de máximo de chamadas de recursiva na função, de uma função, que o padrão é 1024, vai dar pau. Bom, vamos entrar na parte dos transducers aqui, na verdade, então. Deixa eu só fechar essa coisa aqui. O transducer, então, é uma transformação que eu vou aplicar sequencialmente em cima de uma lista de elementos, certo? Então, para eu criar um transducer, eu preciso ter uma composição de funções, tá? E essa composição de funções vai sendo chamada item a item até a gente operar em todos os itens da nossa lista, do nosso iterador, beleza? Da nossa sequência aí. Então, no final das contas, esse código todo que está aqui em cima, eu vou chegar nele lá. O que a gente quer fazer é basicamente isso aqui. Tem uma função transducer, que vai ser chamada e ela vai operar numa composição de outras funcionalidades, tá? Então o transducer vai receber uma composição de N operações que a gente quer, N transformações, talvez seja a melhor palavra aqui, que a gente quer. Qual que é a vantagem disso, né? Qual que é a vantagem do transducer aqui? No caso do transducer especificamente, a gente consegue operar várias transformações em um único elemento, sem precisar operar na lista diversas vezes. Então, qual que é a diferença, né, nesse sentido? Se eu tivesse separado o filter, o map, como a gente hoje acaba usando normalmente, o que acontece? Pode acontecer, principalmente em JavaScript, por exemplo, né, a gente faz um map, depois a gente faz um filter. Então, eu opero o map em todos os itens, aí eu tenho uma cópia e faço a operação do filter em todos os itens, né? Então, isso implica que eu tenho, além de operar em todos os itens um por vez, né? Implica que eu tenho uma cópia para a próxima função. O transducer evita esse tipo de coisa, então eu opero em todos os itens sem normalmente realizar cópia deles, né? Então ele diminui um pouco a complexidade em termos de uso de memória, tá? Implica também que a gente tem um pouco mais de complexidade em termos de código, porque como vocês podem ver aqui em cima, a gente tem, eu vou subir um pouquinho, mas a gente tem uma composição, eu tenho que criar várias funções e tudo mais, e elas não são elas são vários tipos de closure e partial functions aqui, então tem uma pegada um pouco mais funcional também nessa concepção aqui, tanto é que o que eu estou mostrando aqui até a página do closure, né, sobre transducers aqui, beleza? Então, tá bem relacionado nesse sentido aqui, com programação um pouco mais funcional. Beleza, legal. Bom, então, como que eu faço um transducer, né? Primeira coisa que eu preciso fazer é
criar minha função de transducer, por exemplo, que vai receber um composable, né? E esse composable aqui, basicamente, ele vai receber um append, onde ele vai juntar os itens aqui do resultado final. Então, se eu tiver um iterável, ele vai retornar uma lista de iteráveis, né? Vai adicionar o valor nessa composição aí. Se for um valor padrão, né, sem ser iterável, ele vai retornar o próprio valor. Se estiver fazendo uma somatória, alguma coisa nesse sentido, né? Se for um escalar, né? Se for um valor escalar, ele vai retornar um valor escalar. Se for um valor que é um iterável, ele vai retornar uma lista, que no caso especificamente do Python, eu defini que vai ser esse tipo de coisa, o append aqui, beleza? Legal? E aí, o que eu preciso fazer no meu compose, né? O meu compose ele vai ser basicamente um redutor, onde ele vai reduzir cada uma dessas funções que eu estou passando aqui. Então ele vai ter que operar em cada uma dessas funções e, consequentemente, eu consigo usar a função de reduce que foi criada anteriormente. Então eu preciso reduzir o quê? Cada uma dessas funções, né, na ordem reversa, para eu poder ter essa disponibilidade de filter, né, essa ordem, né? Então aqui a ordem, ele passa pela ordem, né? A ordem reversa, tem que reverter aqui. E, consequentemente, eu consigo operar cada uma dessas funcionalidades, aplicar cada uma dessas funções aqui nesse ACC. Deixa eu mudar para ficar um pouco mais fácil de entender, talvez, algumas coisas. O que acontece? Aqui eu transformei a maior parte dos itens, tirando o do Compose aqui, em closures, né? Para a gente poder observar como que essas funções são criadas, né? Então, por exemplo, a função de map, que eu tenho um lambda de um lambda, né? É basicamente duas funções aqui alinhadas uma com a outra para poder fazer a transformação. Esse exemplo aqui também eu já distribuí um pouco melhor. O filter é a mesma coisa, o sum é a mesma coisa aqui. Então, o que muda, né? Muda basicamente como que vai ser a operação que eu vou aplicar. No caso do map, eu vou chamar diretamente a transformação, né? O sum aqui também, a diferença só do sum para o map aqui vai ser o tipo, né, da operação que eu vou fazer. Mas no final das contas, na verdade, a função que eu estou passando aqui, né, o lambda que eu estou passando aqui, que vai operar. No final das contas, daria para usar a mesma coisa, né, não precisaria criar uma nova, especificamente para o sum e para o map, né. E o filter aqui sim eu preciso, porque eu tenho que passar um predicado, que vai ser um filtro para exemplificar, tá? Então aqui também para mostrar que às vezes uma função mais genérica, tipo esse map aqui, daria para usar tanto para o sum quanto para ele próprio, para o map, né? Tá bom? Eu só defini um sum aqui, na verdade poderia até fazer diferente, ao invés de fazer todo esse contexto aqui, chamar, na verdade, o map diretamente aqui, certo? Consequentemente, ele vai fazer todo esse caso aqui, beleza? Tá, legal. Então a gente está operando, a gente vai operar em cada um dos itens tudo de uma vez e depois a gente vai ter o resultado final. Então vamos rodar esse cara aqui, eu coloquei alguns prints para a gente poder ver. O print no map, no filter e no sum, que é basicamente as operações que a gente está fazendo aqui. E a gente tem uma lista de números, tá? Então quais são os que vai operar aqui, né? Primeiro a gente vai filtrar, depois a gente vai filtrar todos os que são divisíveis por 2, todos os pares, né? Todos os que tem módulo de 2 igual a 0, que são os pares. A gente vai somar mais um nesses itens e por fim a gente vai fazer uma soma final com todo o array e retornar um valor. Então, usando um assert aqui para fazer esse cara, aí a gente vai ter que fazer um reduce para operar no T, né, no transducer aqui, porque a gente tem que aplicar cada um dos itens aqui no composable, né? Então a gente vai fazer essa operação para retornar o 15, a gente vai reduzir ela também. Então, consequentemente, quando a gente roda esse código aqui, vamos lá, rapidinho, a gente tem essa lista de operações retornadas. Então vocês podem perceber que o que acontece? Como eu falei, a gente não opera em toda a lista o primeiro filter e depois a gente vai para o que sobrou vai para o map. A gente opera item a item todas as operações e conforme eles vão passando, eles vão descendo na cadeia. Então imaginando aqui que eu tenho o primeiro item, que é o número 1, certo? Ele não é módulo de 2, não é 0, né? Então, consequentemente, eu parei no primeiro item, filter 1. Aí eu vou para o segundo item e eu vou operar nele. Então, eu vou filtrar, ver se ele é, né, divisível por 2, igual a 0, sim. Então, aí eu vou operar na terceira etapa, na segunda etapa, que é o map, que vai somar mais 1. Então, ele vai somar, o map vai ser do 2. Somou mais 1, vai para 3. E aí eu vou operar na soma, que aí eu vou somar, no caso aqui vai ser 3. A soma aqui, esse valor aqui é a entrada, e eu estou falando que eu estou na soma, mas é a entrada que está saindo aqui. Se você vir aqui, aqui eu estou mostrando o valor antes de aplicar a transformação, tá bom? Beleza? Só para ficar claro aqui. E aí, consequentemente, eu vou aplicar o filter,
também ele vai parar no primeiro. Aí eu vou para o 4, então o 4 ele vai aplicar aqui, ele vai passar pelo filter OK, ele vai para o map, então ele vai entrar o map 4 e vai sair o que valor? Soma mais 1 vai sair 5, que vai na soma. E aí aqui eu vou ter o que? 3 mais 5 dá 8, né? Eu não estou mostrando o resultado final dessa soma. E consequentemente eu vou para o número 5, que também não é divisível, né? Por 2 aqui, com resultado 100% divisível. E aí, consequentemente, eu vou para o número 6, que é. Então, aí eu vou ter 6. Então, o 6 aí vai passar pelo filtro, vai entrar no map, vai somar mais 1, que vai dar 7, que é o resultado que está aqui. E aí, consequentemente, a gente vai ter a soma do 8 com 7, que vai dar 15, e acaba o transducer. Então, a gente está aplicando todas as transformações em um item por vez, e reduzindo no final para fazer a somatória. E não aplicando cada etapa em toda a lista e fazendo uma cópia dela. Então isso tem um custo menor em transformação, em memória, para a gente aplicar. Legal? Então essa é uma das vantagens dos transducers. Esse código aqui eu vou deixar depois disponível também no meu GitHub, mais para exemplificar aí como que funciona. Não vou deixar esse daqui, mas vou deixar esse aqui mais complexo, vamos dizer assim. Tanto do Reduce quanto do Transducer, para quem quiser observar o código melhor aí e ter uma ideia. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí do Reducer is all you need. A gente pode operar de várias formas diferentes dentro de um Reducer. A gente pode retornar um único valor, a gente pode retornar uma lista de valores, basta com que a gente, dentro do nosso Reducer, a gente transforme os valores, as funções que são passadas para o Reducer, a gente faça o retorno, como por exemplo um próprio array e tudo mais. É uma função muito poderosa realmente, e a gente consegue escrever todas as outras, o map, o filter, qualquer função na verdade usando o Reducer. E ela é basicamente uma função base, vamos dizer assim, um conceito base para a gente poder criar outras tantas funcionalidades a partir dela. E os transducers é um passo além para você usar o Reducer, por exemplo, para você operar em vários elementos, operar várias transformações em um elemento por vez, o que é bem poderoso também. Beleza? É isso por hoje. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, assina o canal, porque vai ter mais conteúdo aí bem bacana para a gente poder discutir. Um abraço e tchau!